Está começando mais um Vitrine Cultural aqui na sua TV Câmara Caxias. E os nossos convidados para lá de especiais hoje são a Juliana Pandolfo, que é a produtora do Tum Tum Produções, a produtora Tum Tum Produções, hoje vem representar o Comunidade em Concerto em Galópolis. Aqui à minha esquerda, o Oscar Ló, vice-presidente do Embravin, Instituto Brasileiro do Vinho, e também presidente da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul. É isso aí então, Oscar. E aqui na minha direita, essa dupla do Alma Brasileira, aqui o Paulo Fernando Ferreira, trombonista do trombone, me alertou antes. Ali o Fernando Halber Gonçalves, que veio para nós como pianista, mas para adaptar o nosso modesto estúdio, veio com teclado para somar aqui junto conosco. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, espero que nosso programa seja cheio de energia boa, né? Um vinhozinho para aquecer o nosso inverno, uma ótima música e esses eventos bacanas que visitam as comunidades. E para começar, para todo mundo ficar solto, o Oscar, a Juliana, todo mundo começar a dançar e já se deixar levar, vamos de som, pessoal. Legal, muito bonito, né? Quando a gente pensou em um duo, conversando com a nossa produção, a gente passei para a equipe, não, deve ser um violão, uma percussão, né? Violão e voz. Aí vem um cara com um trombone e o outro adapta um teclado. De onde surge essa formação? Então, essa formação surge, primeiro, porque nós dois somos colegas da Orquestra Sinfônica da UX, já há 5, 6 anos no mínimo, e desse encontro natural a gente acabou, enfim, já tocava os outros tipos de música, até que a gente decidiu que íamos fazer um projeto que envolvesse música brasileira, e nesse caso a gente chama ele de Alma Brasileira. Já é agora o segundo espetáculo que a gente está apresentando nessa formação. A gente está buscando algum resgate de gêneros históricos da música brasileira. Então esse que a gente tocou foi um machixe, que é um ritmo que a gente não escuta todo dia, e de Chiquinha Gonzaga.
Ai meu Deus, que machiste gostoso. Grande, Chiquinho. Conversando com o Paulo falou que hoje vocês vão trabalhar cada música num elemento diferente, num ritmo diferente, e que o intuito do Alma Brasileira de vocês era justamente esse resgate das músicas do século XVIII e XIX. E essa pesquisa, ela surge num consenso dos dois, vocês chegam e apresentam, vocês pretendem trazer um diferencial, trazendo essas músicas do século XVIII e XIX, porque a gente vê que tem muito resgate, mas a gente pensa mais no modernismo, século XX em diante, os movimentos mais da tropicália, do MPB, do samba. E vocês veem anteriormente a isso. De onde surge esse estudo, de onde surge esse desejo de trabalhar o século XVIII e XIX? Sim, exato. Então a gente apresenta um pouco do Brasil imperial, do Brasil colonial e também o início do século XX, algumas coisas. Essa composição que a gente mostrou já é de 1910, mais ou menos, se eu não me engano. E essa ideia ela surgiu naturalmente porque, pela nossa formação, a gente já toca música histórica na orquestra. Então, esse é um repertório que talvez a gente não escuta no rádio, que a gente não convive com ele, mas para nós que somos músicos, que trabalhamos muito com a história, então a gente acaba naturalmente na nossa formação já abordando um pouco desses gêneros. Então foi uma coisa natural. Acho que o Paulo pode falar mais um pouco também da experiência dele com esses gêneros, porque mesmo, né, na música um pouco mais moderna, a gente vê as reverberações muito claras desse tipo de música. Tanto que a gente está tocando músicas de 100, 150 anos atrás e elas não soam datadas, ou não soam tão distantes para nós, o que mostra como elas ainda têm muita relevância hoje em dia. Na realidade, essa formação de trombone e piano, assim como outras formações com piano, trompetes, todos os instrumentos, é uma formação camerística bem antiga já, né? O diferencial nesse caso do nosso projeto é que a gente está fazendo a música brasileira. E a música brasileira ela tem um início histórico justamente mais ou menos no século XVIII, né? Onde eu até estava comentando contigo que nós tivemos se não foi o primeiro, talvez, eu posso até dizer pelas pesquisas que a gente fez, que talvez tenha sido o primeiro músico brasileiro a ir estudar na Europa, que é o Henrique Alves de Mesquita, né? Ele era trompetista. E ele foi para lá e, vamos dizer assim, ele se deparou com o primeiro mundo e ficou maravilhado com as óperas, né? E ele trouxe para cá, para nós aqui, para o Brasil, a ópera adaptado aos ritmos que já existiam por aqui. E é muito interessante que ele, uma das primeiras composições dele foi uma opereta chamada Ali Babá os 40 Ladrões, né? E a gente tem um trecho, dentro desse nosso segundo projeto, onde a gente aborda os ritmos brasileiros que influenciaram Tom Jobim, Pixinguinha. Eles foram compositores que se utilizaram dessa essência, né? Dentro da linguagem deles, é óbvio, né? Então, de uma certa forma, o Henrique Alves de Mesquita influenciou a Chiquinha Gonzaga, que influenciou Ernesto Nazaré, que foi, na mesma época, o Carlos Gomes, que a gente tem uma modinha dele também, do Carlos Gomes, né? Só nome de peso, hein? E aí o Ernesto Nazaré foi influenciado pela Chiquinha Gonzaga, e assim a gente vai contextualizando um histórico da música brasileira, né? E quando se percebe essas referências, grandes nomes, né? E grandes nomes que surgem também, mas com essas referências, nada se criando do nada, pode até se transformar um pouco, mas sempre tendo como referência o que veio antes, alterando alguma coisinha, mas sempre conectado, sempre conectado. Sempre conectado, sem dúvida nenhuma. Nós temos os mais conhecidos, maiores, renomado, reconhecido mundialmente, compositor brasileiro, que foi Tom Jobim, que ele pegou essa essência dessa música, misturou com o jazz e criou um ritmo novo, né? Que é a bossa nova, né? Enfim,
Então, de uma certa forma, as coisas elas vão se remodelando com o passar do tempo. Tinha feeling, né? Tinha. Oscar, gosta de uma boa música, gosta de um duo musical alma brasileira? É gostoso ouvir uma música dessas, né? Combina com um bom vinho? Com certeza, ainda mais que ser frio, né? É coisa É uma boa. boa pedida. Olha, já dá para fechar uma parceria. Gente. Tem o concerto em Galópolis, já sabe onde ir. Com certeza, uma boa opção. E a Juliana não precisa pedir, né? Pô, tá produzindo junto com os caras, trabalha com tum-tum instrumental. Com certeza tem um ótimo gosto e se identifica muito com o som dos meninos. Sim, o Duo Alma Brasileira, então, integra a programação do Comunidade em Concerto em Galópolis, né? O Comunidade em Concerto é um projeto que surgiu em 2011 ainda. Ele é fruto do Financiarte, né? O nosso importante instrumento de fomento da cultura caxiense, Que né? tivemos uma discussão semana passada, tivemos aqui o queridíssimo Cláudio Troian falando sobre o Financiarte. E vamos falar sobre Tum-Tum, vamos falar sobre o concerto em Galópolis, vamos falar sobre Bravin, sobre esses vinhos, sobre a cultura do vinho agora que está chegando esse inverno gostoso. Tudo isso no próximo bloco. Também tem a matéria externa com o nosso repórter Rafael Jorge. Mas para encerrar esse bloco, vamos de mais som. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui, deste plenário, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei, tudo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. E o Vitrine Cultural está de volta nesse segundo bloco. E agora a gente vai conferir uma matéria do nosso repórter Rafael Jorge no Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos. Olá, Rodrigo. Você deve estar se perguntando, onde é que eu estou hoje? Pois bem, eu vim aqui na rua Assis Brasil, no bairro Jardelino Ramos, para desenvolver o meu lado pessoal, profissional e espiritual. E é por isso que hoje vamos conhecer o Centro Espírita Jardelino Ramos. Vamos lá? Fundado no dia 20 de novembro de 1982, o Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos é uma ONG que desenvolve projetos e programas voltados a crianças, adolescentes, idosos e familiares em situação de vulnerabilidade social, conveniado com a FAS, SMED e outras organizações envolvidas. A instituição também presta orientação espiritual aos interessados, além de atendimento fraterno, palestras e cursos, todas prestadas de forma voluntária,
Quem nos explica é o presidente da entidade, Juliano Pisamiglio. O Jardelino, desde a criação, ele foi pensado como um local integral para a sociedade. Não só na área espiritual, como na cultural e educacional. O Jardelino, hoje, é o maior conveniado com o município na área educacional. Então, cerca de 2.700 crianças estão vinculadas ao Jardelino. Nosso objetivo é poder proporcionar às crianças de baixa renda, aqui da região, do município inteiro, uma educação melhor, pensando no futuro delas. Quantas crianças em cada turno, mais ou menos? Tem muita procura dos pais também para as crianças ingressarem, e como funciona para cadastrar as crianças para frequentarem o centro espírita? Nas 25 escolas conveniadas com a SMED é através da SMED, né? A SMED faz a seleção. No nosso centro educativo aqui, então aqui a gente tem 100 crianças, mais ou menos 50 por turno, então a seleção é aqui mesmo, tá? Pessoas principalmente da região aqui, né? A região aqui do Jardelino. O critério dessa seleção é quem tem menos condições, de repente, de colocar ele na escolinha particular? Isso. Porque quais são essas crianças? São as crianças que já não estão na rede do município. São crianças que já estão na parte estadual. Então, elas só têm um turno de escola. O contraturno elas fazem aqui. Ao longo do Centro Espírita, vamos conhecendo o funcionamento da entidade. Quem nos conduz e nos mostra a Casa da Criança é a supervisora geral Isabel Reis, que coordena não só a unidade de educação infantil do Jardelino Ramos, como também as outras 25 unidades distribuídas pela cidade. As atividades elas são supervisionadas pela assessoria pedagógica da Secretaria de Educação, aonde as no caso, né, as educadoras, elas montam um projeto e são supervisionadas, né, e de acordo com a necessidade de cada turma, elas trabalham o pedagógico. E aqui elas recebem alimentação, elas ficam meio turno o dia todo? Então, a escola abre às 6h30 até às 6h18. Tem crianças que é turno integral, como tem crianças, né, que são turno parcial. E a alimentação que elas recebem, são nutris? Como é que Então, é tudo supervisionado então, pela secretaria, onde tem uma nutricionista, né? Onde existe já um cardápio, 4 refeições. Café da manhã, almoço, lanche e pré-janta. Legal. Vamos conhecer mais um pouquinho dos ambientes? Vamos lá. A Casa da Criança atende em turno integral 115 crianças, com idades de 1 a 5 anos e 11 meses, das 6h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Ali são desenvolvidas atividades que atendem às necessidades de cada faixa etária, todas auxiliadas pelos 12 profissionais envolvidos diariamente nas tarefas educacionais, sociais e pedagógicas. Aqui na Casa da Criança, todos os serviços são gratuitos para a comunidade e a instituição sobrevive basicamente de doações e contribuições voluntárias. Chegamos então ao final de conhecer o Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos, juntamente com o Centro Cultural e a Casa da Criança. Para vocês que querem colaborar com doações de roupas, alimentos ou valor financeiro para o Centro Espírita, entre em contato com a Secretaria do Jardelino ou pelo e-mail que aparece aqui embaixo no vídeo. Veja também no link como você e a sua empresa podem ajudar o Centro Espírita, a Casa da Criança e o Centro de Ensino. É com você aí no estúdio, Rodrigo. Legal, legal, Rafael Jorge. Muito bacana essa matéria, essa socialização aí com as crianças, essa atitude do bem, a cultura do bem é sempre importante. E nesse segundo bloco a gente recebeu mais um convidado agora, o Arlindo Menoncin. Isso mesmo. Sommelier. Olha que nome chique, é um cargo bonito, né?
qual é o teu trabalho? Eu sou sommelier. É muito bom, né? Ainda mais porque a gente trabalha com vinho. É muito bom. É tudo prazeroso. Exatamente. Né? Que vem para falar, vem para somar junto aqui com o Oscar para falar sobre os vinhos. Vai discutir aqui, estávamos conversando com os meninos aqui do Alma Brasileira, já estavam pensando em vinhos juntos. Quem sabe depois que a gente acabar o programa, vamos todos ali apreciar alguma coisa, né? Um vinhozinho, daí fica tudo por conta do Arlindo. Ele disse que é tudo por conta dele. Né? Não tem problema. Legal, Arlindo. Seja bem-vindo nesse Obrigado. segundo bloco. E espero que você goste de participar do Vitrine junto conosco. Com certeza. E antes de falar de harmonização, falar de vinho, já vamos pegar esse gancho aqui, né? Já que a gente estava ouvindo, conversou bastante com os meninos. E vamos falar então desse Comunidade em Concerto em Galópolis, de onde surge esse desejo de levar essas músicas. Tem até uma colinha aqui, ó, música de câmara. Primeiro, o que é música de câmara, para o pessoal de casa entender, e de onde surge esse desejo de levar essa música para a comunidade de Galópolis? Então, a música de câmara é feita por pequenos grupos para pequenos grupos de pessoas também. Ela acontece há séculos, né, enfim, na história da música. E a gente trabalha com a música de câmara desde 2011 na Tum Tum Produções, iniciando com o Quimetais, que é um grupo de música de câmara daqui da cidade. E o objetivo da Comunidade em Concerto sempre foi descentralizar a música e proporcionar o acesso às pessoas de forma popular e ultimamente gratuita, né? Então, a gente o ano passado conheceu o Instituto Hércules Galola, em Galópolis, e surgiu a possibilidade de desenvolver trabalhos culturais junto com o Instituto. E pensamos, então, fazer a Comunidade em Concerto em Galópolis, na região de Galópolis. Então, ele vai acontecer, iniciou agora em junho, vai até novembro, sempre com um espetáculo por mês, aos domingos. E a gente abriu inscrições para os grupos de música de câmara da cidade, se terem interesse em participar. Fizemos uma curadoria e temos o resultado agora, então, de 7 grupos que vão se apresentar durante esses 6 meses na comunidade de Galópolis. No último dia 11, né, último final de semana do dia 11, teve o Quinteto de Cordas da Serra Gaúcha. Foi onde iniciou isso? Isso, foi onde iniciou. A gente fez a apresentação lá no Cine Operário, em Galópolis, um espaço que estava desativado, que agora vai passar por reformas para voltar a ser utilizado culturalmente pela comunidade de Galópolis. E a ideia é, então, descentralizar a cultura, né? Levar para comunidades que envolvam também não só que o público de Caxias possa ir para Galópolis, mas também que o público de Galópolis possa conhecer essas atrações e a gente aproveitar esse espaço, os espaços culturais desse local que é tão típico da cidade, assim, né? É um distrito da cidade, mas ele, se tu vai até lá, ele é completamente diferente, né? Ele tem é meio que um vale. Eu ia comentar né? isso contigo agora. Não sei se o Arlindo e o Oscar, eles conseguem perceber a importância, se vocês também enxergam dessa forma, mas esses lugares como Forqueta, que teve o cinema, Galópolis agora com o concerto, é muito bacana porque essas comunidades, elas são estruturadas, têm a subprefeitura, mas por serem bastante afastadas, às vezes a realidade delas é muito diferente. São comunidades que contribuem até para, como a questão do vinho, dos caminhos do vinho e tudo mais. São comunidades que contribuem para a economia da cidade, mas muitas vezes não têm acesso até pela questão de logística. E visitando esses lugares, levando para essas pessoas mais idosas, essas pessoas que vivem afastado um pouco dessa questão toda urbana, qual é a sensação? Olha, fazer o Comunidade em Concerto experimentando agora domingo passado foi muito legal. As pessoas participaram tanto da comunidade de Galópolis quanto da cidade, foram até Galópolis, viajaram 5 minutinhos ali, né? A gente teve um ótimo público e foi uma experiência muito boa tanto para os músicos quanto para nós, produtores da Tum Tum e do Instituto Hércules Galó. A gente está muito feliz iniciando o projeto com sucesso e a gente espera que o público acompanhe até novembro esses espetáculos. Legal, e vão acompanhar com certeza. Qual vai ser a nossa próxima música? Um tango brasileiro. Um tango brasileiro. Arlindo, um tango brasileiro, uma música
uma música de câmara, é isso, música de câmara, um tango brasileiro. Para a gente encerrar esse bloco, que vinho combinaria? Eu iria num vinho de médio corpo, tipo um Merlot, que tem um pouco mais de fruta, tem um pouco de elegância, aquele charme que só ele consegue ter. Eu acho que combina muito bem com esse perfil. Então, para o pessoal de casa que está nos acompanhando aí, sirva-se de um Merlot e acompanhe agora esse tango brasileiro. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui, deste plenário, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei, tudo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Sabe aquela roupa sua dentro do armário? Desapega logo e seja solidário. Doe várias, abra sua mão, doe muitas, esquente o coração. Caxias no agasalho, a campanha do agasalho, Caxias abraça. Doe tudo, não deixe pra trás. Doe várias, abra sua mão, doe muitas, esquente Campanha do agasalho, realização Fundação Caxias. E o Vitrine Cultural está de volta para esse terceiro e último bloco que está passando voando. E como de costume, a gente está aqui com a nossa queridíssima Ali Pérez, que vai nos trazer a agenda da semana. Tudo bem, Ali? Tudo bom. Então fala pra gente como que tá a agenda dessa semana. Bom, vamos lá então. No dia 17, às 7 da noite, um repertório com 18 canções mostra o potencial da mulher na música com o espetáculo Primeiro Sarau Musical Para Sempre Elas, no Teatro Pedro Parente. No dia 18, o Teatro do SESI apresenta um clássico conto da carochinha para a criançada. O espetáculo O Casamento da Dona Baratinha vai acontecer às 5 da tarde. Ainda no domingo, dia 18, o diálogo coreográfico Galdério com a companhia Matheus Brusa acontece no Teatro Pedro Parente às 8 da noite. A exposição Meu Corpo Não Me Define chegou nesta terça-feira e permanece até o dia 19 no Campus 8 da UX. A entrada é franca e a visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 8 da noite às 8 da manhã, às 10h30 da noite. No dia 20, às 7 da noite, a exposição Senegal, Cores e Cultura chega aqui na Câmara Municipal e permanece até o dia 9 do mês que vem. A entrada é franca e a visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Teatro de Marionetes, o Circo, passa pelo Teatro Pedro Parente no dia 21, às 9 da manhã e às 10 da manhã, com entrada franca, mas tem que ser com agendamento, senão não entra. Na quinta-feira, dia 22, o projeto Cinema na Estação vai passar o filme O Silêncio, às 7h30 da noite, na Biblioteca Parque Largo da Estação, com entrada franca. E também no dia 22, Rita Benedito apresenta grandes canções de consagrados compositores brasileiros com o maestro Jaime Além, às 8 da noite no Teatro do SESI.
Legal, Ali, muito bacana. Senegal, Cores e Cultura, é isso, né? Isso aqui na Câmara. A querida Ju Roça, que ela esteve aqui conversando conosco, ela estava super ansiosa antes de fazer a viagem. E que bom que deu tudo certo. Muito obrigado, Ali. Obrigada. A agenda estava muito bacana. Legal, agora a gente volta aqui a conversar com essas caríssimas pessoas. Agora vamos falar um pouco sobre... Então, como eu vinha falando, sommelier é algo muito chique. Eu ainda quero ser um jornalista sommelier, analisar as reportagens e pensar, pô, essa aqui eu tenho para indicar, combina, esse tipo de escrita combina com esse tipo de música, quem sabe role também, né? Mas em breve, você já entra no mundo do vinho agora e já começa a dar essas dicas, né? Oh, seria uma boa, né? Seria uma boa. Mas vamos falar então agora Vamos falar sobre a cultura do vinho, quão ela é importante para a Serra Gaúcha, né? Oscar, a gente sabe que Caxias do Sul, Bento, tem uma questão muito forte do vinho. Bento, acredito que ainda mais, né? Porque tem todo esse atrativo turístico. A gente sabe que historicamente isso se consolidou. E como o Ibravin, como a Confederação... Instituto Brasileiro do Vinho. Então, mas o que tu és presidente é a... Da FECO-Vinho. Isso. Que é a Federação das Cooperativas. Federação das Cooperativas. Isso. Como ela vem se consolidando cada vez mais e se torna responsável por 90% da produção? Na verdade, o setor, digamos assim, vitivinícola, o vinho propriamente, o vinho e a uva, ela é tradicional na nossa região, né? Realmente é cultural. Quando eu estava ouvindo no bloco anterior falando levar música para as comunidades do interior, a gente sabe que a nossa região surgiu de pequenas comunidades, né? Há 140 anos atrás, quando houve a imigração italiana, quando se estabeleceu na região, em pequenos povoados, né? E aí que começou, desde nessa época já começou a cultura da uva e do vinho. O Instituto, na verdade, a função principal dele é ordenar o setor vitivinícola, né? Toda a cadeia produtiva está presente aí no Instituto, os produtores, as indústrias, as cooperativas, os enólogos, todos os setores que formam a cadeia estão presentes, né? Então, o papel fundamental é ordenar no sentido de cuidar da questão desde a legislação até propriamente a parte comercial, digamos assim, a divulgação do setor vitivinícola. E aí se envolve um monte de ações que são praticadas pelo Instituto e por todas as entidades que estão envolvidas no setor, né, da ordenação do setor, desde a produção da matéria-prima, da melhoria da qualidade, da melhoria da questão da tecnologia, na formação de profissionais para trabalhar no setor e, consequentemente, oferecendo ao consumidor final, né, produtos de cada vez mais qualidade. Esse é o papel fundamental. Oscar, eu estive lá no Wine Festival. Eu vi depois que deu cerca de 1.000 pessoas, foi bem bacana, um evento aberto para a comunidade. E quando eu estava indo, eu estava ouvindo uma rádio que o prefeito de Farroupilha estava conversando, pensando sobre como fortalecer a malha, atribuir ao vinho de Bento e trazer algumas referências de Caxias também, desses caminhos, para que a Serra Gaúcha se tornasse um atrativo não de 2 dias, mas sim que fechasse uma parceria entre essas cidades para que o turista viesse para cá e conseguisse conhecer todas as cidades num período de 8 a 10 dias, como vinho, sendo o vinho o principal atrativo disso tudo. E agora eu te pergunto, uma indagação que eu fiz semana passada, que a Ju agora também falou, a importância do fortalecimento que Bento tem feito e como o Ibravin enxergou esse adiamento da festa da uva, sendo que eu vejo que a cultura do vinho, da uva, além de ser um fortalecimento histórico, também é uma movimentação econômica da Serra. Da região. Na verdade, assim, as principais festas, digamos assim, os principais eventos que acontecem na maioria dos municípios da Serra, eles são voltados à cultura da uva e do vinho. As principais festas da região,
desde a Festa da Uva, a Fena Vinho em Bento Gonçalves, nós temos a Fena Champ em Garibaldi, em Flores da Cunha, em Farroupilha também, né? Então, para o setor, na verdade, claro que não é bom quando isso acontece, né? Claro que aí tem que entrar na particularidade de cada município e ver os motivos, né? Mas pensando particularmente para a cultura, como tu enxerga isso para a população? Não, eu acho que faz falta, porque isso aí já está incorporado na região, já é um evento típico, característico da região. A gente conhece pessoas de outras regiões que já se programam para vir nesses eventos, né? E de certa forma a gente lamenta, mas o importante, que eu acho que nos últimos anos o que está acontecendo, os municípios no modo geral eles estão se unindo mais, estão trabalhando mais de forma coletiva, né? A programação ela respeita um calendário de que em cada momento um município faz um evento diferente para poder atrair esse público e consequentemente que essas pessoas estando na região elas possam aproveitar mais, né? Que às vezes acontecem vários eventos ao mesmo tempo e aí depois fica um período sem eventos, né? Então isso está acontecendo, eu acho que a região está amadurecendo, principalmente a questão do enoturismo. O enoturismo é uma forma de desenvolver as regiões onde ele existe no mundo todo, né? A gente conhece várias regiões no mundo onde existe a produção vitivinícola, onde existe o enoturismo, são regiões desenvolvidas, né? E é uma característica nossa aqui da nossa região. O coletivo, somar, conversar, para que a gente fique com vários eventos, não fique com brechas no calendário. É verdade. E Arlindo, me diga uma coisa, nas minhas pesquisas, mais de 138 tipos de uva aqui na Serra. Sim. Eu te confesso que eu sou um leigo da área. Mas, se pensando agora, vamos trabalhar dentro dessa cultura agora, se pensando no nosso clima, nesse nosso inverno que está por vir. O que esse nosso sommelier, adoro falar sommelier, nos daria de dica? A gente tem uma previsão de ser um ano frio. Então, o ideal é a gente partir para uvas tintas, que dão aquele aquecimento um pouquinho maior, e a gente consome ele a uma temperatura um pouquinho mais alta, em torno de 15 a 20 graus. Diferente de um vinho branco, que a gente refrescaria ele a uns 5, 10 graus. É um pouco complicado, porque você quer se aquecer e você está tomando uma bebida gelada. Não que seja um impedimento, e aí também vem uma questão da questão do que a gente está falando aqui de cultura, de música e vinho. Vinho é uma bebida simples, é uma bebida popular, que a gente não precisa transformar ela em algo, nossa, eu preciso de uma taça de cristal, eu tenho que... Enfim, várias técnicas que o sommelier, como você fala, acaba fazendo. Vinho é uma bebida simples. Nós não podemos restringir ela a um determinado nicho de mercado. Todos podem consumir um bom vinho. E aí entra também a questão dos vinhos de mesa. Nós temos uma produção enorme de vinhos de mesa aqui na região. O popular garrafão, que por muitos anos foi um produto de depreciação. Na verdade, não é um produto de depreciação, e sim uma forma de embalar o vinho de qualidade. Que bacana isso que tu fala, Arlindo. Eu acho muito bacana, porque um cara sendo especialista, trazendo essa perspectiva que sim, tem que ter acesso para todo mundo. Eu acho, exato. Acho muito, muito bacana. E isso pensando que o vinho também tem os benefícios para a saúde, né? Exato. Anteriormente estava falando de levar a música para o interior. Aqui a gente faria um pouco o inverso também, porque o interior já tem o vinho. A gente trazer o vinho do interior para o centro da cidade e fazer a população da cidade conhecer o que o interior consegue produzir. Porque são pequenas famílias que produzem, e é um setor muito grande, porque é muita gente envolvida, não é uma empresa ou duas, até podem ser algumas empresas que produzem o vinho e comercializam.
mas por trás dessa empresa existe uma cadeia enorme. Todo o interior das cidades aqui da região, Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, o interior todo trabalha uva e vinho. Consequentemente, são várias pessoas envolvidas, várias famílias que dependem do setor. E Arlindo, para o pessoal que quiser conhecer um pouco desse trabalho, entender como, também para o pessoal que quiser entender um pouco mais de vinho, como é que trabalha, como é que chega a conhecer o trabalho de vocês? O trabalho do sommelier é muito voltado ao contato com o cliente. Então, o meu trabalho, por exemplo, dando um pouco do exemplo da tua pergunta, um trabalho com o restaurante, com as lojas, com as vinícolas, de aproximar o cliente a esse consumidor. No restaurante, por exemplo, a gente procura fazer um treinamento com a equipe de garçons para poder indicar um vinho mais adequado ao gosto do cliente. Exemplo, você gosta de vinho branco, mais frutado, mais aromático. Se eu chegar e te oferecer um vinho extremamente encorpado, tinto, provavelmente você não vai gostar. Da mesma forma, aquele consumidor que gosta de tomar um vinho doce, um vinho suave. Não adianta eu chegar com um vinho seco se ele gosta de doce. Eu tenho que trabalhar ele até ele chegar a um determinado ponto. E dentro dessas pesquisas, como é que a gente vai achar o Arlindo, vai achar esse pessoal que auxilia? Aí teriam que entrar em contato com as vinícolas, algumas lojas, os próprios restaurantes também acabam indicando. E aí sim, se a pessoa quiser fazer um curso de degustação, várias vinícolas aqui da região proporcionam isso para os clientes nos finais de semana, ou até mesmo durante a semana, porque recebe muito turista. Então, essas empresas acabam tendo esses cursos de degustação, que vão ser com sommeliers. Um exemplo que eu posso dar é agora, que está acontecendo a Expo Bento. Dentro da Expo Bento, eu estou lá fazendo cursos de degustação para a população em geral. Se quiserem te encontrar, vão para a Expo Bento. Com certeza. E, Oscar, para quem quiser entrar em contato com o Ibravin, para quem quiser se regularizar também, conhecer um pouco do Instituto, né? Na verdade, assim, o Instituto está à disposição para todos os membros do setor e para a comunidade em geral. Esse ano nós estamos comemorando uma safra recorde, né? Então, a maior safra de uvas do Rio Grande do Sul, nós passamos de 750 milhões de quilos de uva. Então, tem bastante produto para ser comercializado aí durante o ano, né? E é só no site da página do Ibravin que lá encontra todas as informações que precisam. Você também pode entrar em contato sem problema. Bacana, bacana. E Ju, até quando vai o concerto? E tem programação do Tum Tum também, né? Sim, então a Comunidade em Concerto vai até o mês de novembro. O duo Alma Brasileira se apresenta em setembro junto com o duo Nó de Pinho. A próxima apresentação do Comunidade em Concerto é no dia 9 de julho com o Área Trio, às 17 horas, na sala multiuso do Instituto Hércules Galó. E o Tum Tum Instrumental, que é outro projeto da Tum Tum Produções, então, que é uma mostra de música, também acontece do mês de junho a dezembro. E o próximo espetáculo é no dia 30 de julho, com o African Jazz, que mistura a Nigéria com Porto Alegre, com a música gaúcha e a música nigeriana, no Teatro do Sesc, às 19 horas, com ingresso a preço popular de R$10. E um telefone de contato? 99-125-4930. E as pessoas podem acompanhar também a nossa programação pelas páginas do Facebook, que é Tum Tum Produções Caxias e Tum Tum Instrumental. Recado dado. E esses dois maestros aí do Alma Brasileira, como encontrar vocês? Porque eu vou te dizer que eu tive dificuldade, até falei pro Paulo, para o pessoal que quiser curtir um pouco dessa música boa. Realmente não temos, né, website, já fica como sugestão, precisamos fazer no Facebook. Talvez o mais fácil, enfim, seja por Facebook, pode procurar os nossos nomes e hoje em dia acho que o Facebook é a maneira, período que mais prático para tu achar um artista, então procurando qualquer um de nós pelo nome pode, acho que é o mais fácil enviar um contato por lá.
queria dizer que sou muito grato a todos vocês. Aprendi um pouco com cada um e é muito bacana sempre porque esse ambiente nos proporciona sempre ampliar a nossa visão, sempre aprender um pouco um com o outro. A energia foi muito boa. Queria agradecer o pessoal de casa que nos acompanhou. Aproveite os vinhos, aproveite a música boa e vamos encerrar esse vitrine com um som. Thank you.